Quer assistir um filme que vai te encher de esperança e alegria e te fazer esquecer um pouquinho dos dias cinzas e tristes que estamos vivendo? Hoje vamos falar de O Tempo com Você. Roda a vinheta. Oi, mundo! Hoje nós vamos falar sobre O Tempo com Você, ou no título original em japonês Tenki no Ko, que é a nova obra lá do Makoto Shinkai, com a produtora Comic Waves Filmes, o mesmo grupo que produziu Your Name, que é um filme que está disponível lá no Netflix, que vocês podem conferir. Mas agora a gente vai entrar nesse mundo novo de O Tempo com Você, que é um filme incrível novo deles. Nesse novo filme do Makoto Shinkai, a gente conhece a história do Hodaka, que é um menino que mora com os pais em uma ilha do Japão, um estudante do ensino médio. E um dia ele decide fugir da casa dos pais para ir para Tóquio em busca de uma nova vida, né? Uma nova vida, né? Começar de novo. E ele vai de barco, né? Porque ele sai da ilha. É uma ilha isolada ali, né? No Japão. Exatamente. E durante esse trajeto do barco acontecem várias tempestades. E em uma delas ele quase morre e é salvo por um senhor que dá um cartãozinho para ele. Se você precisar de alguma coisa, me liga. Então ele guarda. Quando ele chega em Tóquio, ele vê que a cidade não é bem o que ele imaginava, ou era, na verdade a gente não tem muito conhecimento do que ele está pensando. Só que ela recepciona ele de uma forma bem difícil. Ela é uma cidade solitária, vazia, fria, cinza e sempre muito chuvosa nesse filme. Mas ele acaba ali se deparando com com muitas adversidades no decorrer ali do seu começo em Tóquio. E em diversas oportunidades ele fala como Tóquio é assustadora, né? Exatamente. Acontece que ele não perde as esperanças e nessa busca de trabalho ele acaba passando por dificuldades financeiras, acaba até passando fome, mas uma coisa que alimenta a esperança dele é quando ele recebe um alimento de uma garçonete, de uma rede de fast food. Hina é o nome dessa garçonete, uma menina cheia de alegria, que apesar de todas as dificuldades, continua mantendo uma esperança. Ela trabalha para poder sustentá-la e sustentar o irmão caçula, já que sua mãe faleceu há cerca de 1 ano. E ela faz de tudo para tentar sobreviver em uma Tóquio que pouco dá atenção aos seus vulneráveis. Ela é uma menina muito iluminada e guardem essa informação. Que é bem importante. Exatamente. Voltando um pouco sobre a história do Hodaka, a gente se depara com ele procurando um emprego, como eu tinha falado, e ele se lembra em um determinado momento daquele cartãozinho que ele recebeu do senhor que o salvou lá da situação do barco. Ligando e indo até o endereço, ele encontra a KEA, que é uma empresa que o Keizuki é o CEO, e lá eles têm uma revista que trata de diversas lendas japonesas que eles acabam escrevendo e informando. Temos também nesse núcleo a Netsumi, que é uma espécie de jornalista. É uma jornalista. Ela é uma jornalista. Ela é uma jornalista. Ela faz a reportagem dela. Exatamente. E aí a história se desenrola quando ele é contratado e acaba vivendo nesse núcleo aí. Nesse meio tempo, a gente acaba descobrindo que a Hina é demitida do seu serviço como garçonete. E então ela fica desesperada atrás de um novo emprego e inclusive é assediada por adultos que querem convencê-la a ganhar a vida de outras formas, se vocês entendem. E ela fica um pouco desesperada e aí o Hodaka acaba aparecendo nesse momento que esses adultos estão assediando ela e a salva e eles saem correndo e viram grandes amigos. Talvez com um pouquinho crush ali, Eu conheço essa história. E nisso a gente descobre que ela tem o poder de limpar o céu. Ela faz de um dia chuvoso o dia mais azul e ensolarado de verão. O Makoto Shinkai, quando ele estava dando entrevistas de divulgação sobre o filme lá no Japão, ele falou que o filme tinha 3 temas principais. O primeiro deles, quando ele estava fazendo Your Name, ele ficava no seu escritório quando ele estava desenhando os personagens e pensando na história de Your Name, ele ficava olhando as nuvens e ficava pensando assim: o que aconteceria se nas nuvens existisse um ecossistema, existisse vida, se lá existisse algo palpável, né? Então esse é o primeiro tema que surgiu na cabeça dele. É muito doido isso. A segunda seria sobre o tempo e como as mudanças climáticas afetam o nosso humor, a nossa vida, né? E tudo mais. E o quanto é maluco você ver essa questão de aquecimento global e tudo que os desastres naturais acabam causando à Terra. Exatamente. E o terceiro é sobre sobrevivência, o tema
queria tratar. Principalmente em uma Tóquio e para com os jovens, como é difícil sobreviver em um ambiente hostil, seja físico, economicamente, principalmente com os jovens. Eu acho que para mim o terceiro tema é o principal e é o que mais faz a gente se enxergar ali, tanto no Hodaka quanto da Rina, porque eles vivem sempre em uma pressão, que é a nossa pressão do dia a dia, de sobreviver, de viver, né? Sempre procurando quando que a gente vai pagar as contas, como que a gente vai se alimentar, mas isso faz com que eles sempre estejam ávidos ali para a vida. Tendo esperança para continuar. Exatamente. A história é incrível e ela é cheia de detalhes, assim, que você só vai perceber se você assistir muito direitinho. Tem coisas que ela não vai deixar explícito e que você vai ter que prestar atenção naquela dica que o Shinkai colocou ali no meio, que vai te dar resposta sobre algum tema. Ela é construída muito com construção do mundo, né? Em um determinado momento, vou usar como exemplo, o Hodaka ele chega em Tóquio e ali se alimentando ele acaba lendo um dia o livro do apanhador no campo de centeio. Isso, e a gente não sabe muito sobre o passado do Hodaka, né? Só que Exatamente. ele fugiu. Só que ele fugiu e se você sabe do que se trata o livro, você vai ver que ele trata justamente sobre a juventude, sobre o pensamento ali de querer mudar. Não vou entregar muito sobre o livro, mas ele diz muito sobre a personalidade e o que pode ter acontecido com o Hodaka. Né? Esse é só um dos exemplos. O Makoto ele acaba construindo um mundo que faz com que você use a imaginação para criar os pontos que ligam a história que você está acompanhando ali. Gente, é um filme que quando você termina de assistir, cada um eu acho que vai ter um impacto, sabe? Vai ter uma mensagem ali, uma moral que vai tirar desse filme. E pra mim é esse amor puro que faz você sacrificar alguma coisa ou não sacrificar, né? Já pra mim é sobre o tempo. Não tô falando só sobre o tempo de mudanças climáticas, não. Tô falando que o tempo que a gente tem com as pessoas, que a gente escolhe amar ou ter do lado, né? E aí o filme se desenrola sobre diversas camadas aí que cada vez que a gente conversa ela vai ganhando mais significados. Sim. E por isso você precisa assistir. Esse é um dos motivos que a gente tá indicando aqui pra vocês. Outro ponto altíssimo pra nós, assim, desse filme, né? É a trilha sonora, que é perfeita, que é feita pela banda de J-Rock chamada Red Wimps, que foi quem também... É muito boa, gente. É muito boa. E que foi quem fez também a trilha sonora de Your Name, né? Pra quem assistiu, é a mesma banda, então pensa aquele nível daquelas músicas, eu acho ainda que eles se superaram pra O Tempo Com Você. Exatamente, até porque O Tempo Com Você trata de uma mensagem mais densa, né? Your Name é uma história de comédia romântica mais normal, previsível. Sim. Né? Nós temos aqui a música tema Is There Still Anything That Love Can Do? E ela é muito boa, assim que o piano começa a rolar, a gente já fica bem tenso, ela tem toda a trilha eu acho que ela consegue construir a ambientação muito bem, né? Sim, com certeza. Mas pra mim o grande destaque aí é The Grandscape. Pra mim também. Que quando ela toca, ela te impacta. Ela já é no momento chave que ela toca. A assim, gente vai falar um pouquinho sobre ele e é muito boa. Gente, é um filme cheio de alma que te mostra como o amor pode trazer luz, assim, mesmo nos dias mais cinzas, né? Em determinado momento do filme até uma fala, né? Que fala quanto o nosso coração é ligado ao céu, sabe? Então é um filme que traz uma mensagem de esperança muito forte. Nós assistimos esse filme 2 vezes, né, amor? Lá no comecinho da pandemia e agora no início de 2021. E pra nós, ele tem uma mensagem muito mais pessoal e profunda, sabe? Eu sei que muitos vão preferir Your Name, mas pra gente O Tempo Com Você, ele, como você falou, é mais pessoal. Pra quem não sabe, a gente casou em 2020, logo depois entramos na pandemia. A gente conseguiu casar em 2020 antes da pandemia, Sim. Entrou a pandemia, tudo fechou, meu pai acabou falecendo e o filme entrou... acho que foi um dos primeiros filmes, se não o primeiro filme que a gente ia assistir depois desse acontecimento. E ele trazia uma mensagem de como o nosso amor poderia me curar. E por isso ele é tão importante, por isso eu indico muito pra quem quer assistir. É um filme com uma mensagem muito poderosa e muito bonita. Entrando na seara da parte técnica, é um filme belíssimo em 2D, que é o que a gente adora, na verdade, né? Porque a gente não sabe pra que o 3D, gente. Mentira, a gente gosta de 3D. Só Ah, que eu o gosto 2D um ele pouco. tem
um capricho. Sim, eu acho que ele é mais delicado, sabe? E então assim, os momentos das gotas de chuva, dos peixinhos, dos movimentos, assim, até da parte do cotidiano deles, né, amor? Tem ali umas partezinhas que eles colocam em 3D, mas a gente não gostou muito. Mas não é nada que desabone o filme, né? Não, o 3D ele é colocado às vezes nessas animações japonesas atuais como uma forma de diminuir o gasto. Um 2D é muito caro, né, Sim. produzir. Mas nesse filme tem uma cena em específico que eu fiquei bem incomodado com 3D, mas não me tirou ali de toda a mensagem, porque logo depois vem um 2D muito bonito, que é uma landscape, uma paisagem do sol nascendo entre os prédios, nessa cena que eu não gostei, e ficou tudo bem. E aí a gente entra numa parte muito importante pra mim, que é o terceiro ato do filme. Todo o ritmo dele é muito bem construído. Mas chega no terceiro ato a gente fica até sem ar, porque ele vai em uma evolução ali que pega a gente bem... Vai parando de respirar, vai ficando assim. Vai ficando tenso, né? Até por algumas decisões de roteiro que eu não imaginava, sendo bem sincero, em uma animação do Makoto. Até um pouco violenta e agressiva, envolvendo armas de fogo ali. Quando a gente chega nesse momento, nesse progresso, ele consegue fazer com que a gente respire. E quando a gente respira, vem um momento de emoção, inclusive envolvendo Grandscape, que eu falei da música lá atrás. E aí a gente entra nesse universo das nuvens, que é lindo, emocionante. E tem uma fala pra mim que acho que dá todo o significado do mundo, que eu não vou falar aqui, senão eu vou tirar a sua emoção. Inclusive a gente viu algumas pessoas falando que queriam um final mais explícito. Mas primeiro que não seria Makoto Shinkai se o final fosse muito explícito. Pra quem já assistiu Your Name sabe do que eu tô falando. E as outras obras anteriores. Exatamente. Mas digo Your Name por se tratar Mais o mais famoso, né? Mas, então assim, ele tem aquele final implícito, assim como Your Name, mas que fecha com chave de ouro, sem precisar de mais, sem precisar de continuação, ele fecha perfeitamente, gente. Se depois de tudo que a gente falou aqui você não se convenceu ainda de assistir O Tempo com Você, dê uma chance, assista. O filme é o que a gente precisa de mensagem para 2021, é sobre ter esperança em meio aos dias cinzas e o mundo caótico que a gente cada vez mais encontra. E como o amor verdadeiro e puro é a chave de tudo e o que nos motiva a continuar seguindo em frente. E também como a gente tem que ficar ao lado de pessoas que nos motivam, que sempre estão colocando a gente pra cima e que realmente nos amam e querem o nosso bem. Lado, né? Com certeza. Aquelas pessoas que estão ali pra tudo, sabe? Então é realmente um filme muito bonito, né, amor? Exatamente. Então, gente, por hoje é só. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se você já assistiu O Tempo com Você, conta aqui pra gente nos comentários o que você achou. Aí. Se você gostou de Your Name, de outras obras de Makoto Shinkai, conta aqui pra gente também. Exatamente. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, ativar o sininho pra receber as notificações. E nos seguir no Instagram também. Com certeza. E pra poder saber das novidades, não é mesmo? E por hoje é só, então. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!